Salve a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que o Senhor Jesus realmente possa estar na tua casa, estar no controle de todas as coisas. Mulheres, hoje é o dia que o mundo escolheu para comemorar a nossa data. Mas Jesus diz que a mulher e o homem, aniversário é todos os dias. Comemoração é todos os dias de nós mulheres. Mas o mundo colocou nessa data, então parabéns primeiramente. E atenta aqui uma coisa que eu vou falar. Deus te chamou para uma grande e imensa obra. Palavras ou atitudes de alguém contra a tua vida, tanto espiritual ou qualquer outra área da tua vida, está repreendido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus, Deus Todo-Poderoso, quando Ele criou o céu e a terra e o mar e o mundo todo, Ele me escolheu, te escolheu. De qual maneira? Quando Ele colocou Adão e deu aquele sono profundo a Adão, Ele tirou a costela de Adão, tirou e nos fez da costela de Adão. E através disso, Ele deu a honra a cada uma de nós de colocar no mundo novas criaturas, grandes homens e mulheres. Deus pediu, ide multiplicai, e escolheu a nós para assegurar 9 meses das nossas vidas. Novas pessoas, homens e mulheres que vão adorar a Deus Todo-Poderoso. Por isso que diz a palavra do Senhor: ensina o teu filho no caminho que deve andar, ele não se desviará. Aí algumas podem chegar e dizer para mim assim: mas meus filhos passou isso, está passando aquilo. Mas é tudo permissão do Senhor. Nada acontece sem que Deus permite, de certo ou de errado. Mas sintam amadas, sintam realmente queridas por Deus. Seja a área espiritual, seja qualquer área que você esteja passando, entenda que ninguém pode te parar na mão de Deus. Ninguém pode impedir o querer do Senhor na tua vida, na tua casa. Que Deus realmente possa aumentar a tua fé, tua confiança e a certeza da bênção e da vitória sobre a palavra de Deus na tua vida. Que Jesus é ontem, hoje e eternamente. Ele faz o impossível acontecer. Porque Jesus, Ele morreu e ressuscitou depois de 3 dias de sua morte. E quando Ele pegou e declarou o amor dele na cruz por nós, Ele rasgou o véu que impedia direto do trono a nossa comunhão com Cristo, com o próprio Deus Todo-Poderoso. E Ele quebrou esse impedimento para que nós hoje possamos estar sempre orando e intercedendo pela nossa casa, pela nossa vida e de preferência fazer a obra dele. Deus, Ele não quer você parada na obra. Deus não quer você paralisada na obra. Porque Ele te chamou para ganhar vidas. Além de nós ter a honra de segurar nossos ventres, crianças e homens e mulheres para Ele, assim também é nós na obra. Para ganhar pessoas nas ruas, nos ônibus, nos mercados, em todo lugar. Ide e multiplicai. Ide e fazei a minha vontade, diz a palavra. No Salmo 23 diz: Ele é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me em verde espaço, guia-me somente as águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me por vereda, por justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pela sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia estarão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aprendemos, presta atenção, abra os seus ouvidos.
Você, mulher, foi chamada para uma grande obra, para pregar, para evangelizar, para usada com aqueles dons que o Senhor te deu. Nenhum homem, ninguém pode te parar. Que se você estiver parada, não estiver usando aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te constituiu, comece. Porque os tímidos e os medrosos não entrarão no reino do céu, diz a palavra do Senhor. Mas aqueles que têm ousadia e aqueles que não têm medo, esses Deus usa com toda a ousadia. O temor que nós temos que ter, diz a palavra do Senhor, é dele, é da palavra, é do dono da palavra, é o Deus Todo-Poderoso. Temor a Cristo, temor a Deus Todo-Poderoso. Ao homem a gente não tem que temer. Não temos que temer. Mas temos que temer a Cristo, a Deus Todo-Poderoso. Que foi Ele que nos chamou para uma grande obra. Ele que nos chamou, nos constituiu e nos usa. Então deixa Deus te usar da maneira que Ele quer. Não ilimite o Espírito Santo de Deus. Jesus é o Deus do impossível, aquele que faz algo surpreendente, algo que nem chegou na minha mente, nem no teu coração, Ele nos dá. Então faça o que Deus tem te revelado, o que Deus tem te mandado. Se você tem que entregar para alguém uma profecia, se você tem dom de profecia, se tem dom de língua, dom de visão, dom de mistérios, use-o. Não paralisa. Ninguém pode parar aquilo que Deus te constituiu, te deu. Ai daquele que te impedir de fazer aquilo que Deus te manda. Porque Deus te deu e ninguém tira. Aquilo que Deus te constituiu Ele quer ver você usar. Porque Ele quer ver a sua vida no altar. A sua vida como uma árvore plantada. Nós somos uma planta. Então, nós somos uma árvore que dá frutos. E Deus, Ele tira, Ele corta para que dê mais frutos. E os frutos que Ele diz é quando você entrega o que tem que entregar. Tudo aquilo que Deus te deu na tua mão, confiando em você, em mim, em fazer. Eu tenho o dom da pregação, tenho o dom de louvor. E eu não deixo ninguém me parar. Porque foi Ele que me constituiu, foi Ele que me deu, foi o Deus Todo-Poderoso. Para que eu consiga mais almas para Ele. Por isso que diz que tudo que a gente faz no particular ou fora do templo, não é para que a gente tem que revelar tudo que a gente faz, não. Tem coisas que é só para você e Cristo. Mas tem pessoas que a gente tem que contar os testemunhos. Então, independente do que façam, mas não para o que Deus te deu. Não paralisa o que Deus te deu. Eu realmente faz tempo que eu não fazia essas lives, por falta de tempo e ao mesmo tempo parar, né? Que tudo tem um tempo, mas é um tempo que eu parei aqui hoje para falar para vocês hoje, essa data específica. Eu venho chamar a atenção de vocês, mulheres, atenta a Cristo, aquilo que Ele te pede, o que Deus tem te mostrado, o que Deus está querendo de você dentro da igreja e fora da igreja. Porque a obra não é morta, não pode morrer a obra de Deus na tua vida. E quando Deus fala na palavra e de pregar em toda criatura, a obra é fora dos templos. É fora dos templos. O templo é para você se reunir. Jesus mesmo, Ele fez a obra onde? Na rua, em todo lugar, em todos os países, estados e municípios. Ele andava o mundo inteiro para pregar. E Ele entrava no templo que Ele constituiu para poder participar da ceia do Senhor. Então faça de você é a igreja. Nós somos o templo. Quando a gente aceitou Jesus, se colocou ali dentro de nós. Então atenta, mulherada.
vocês homens que me escutam, não paralisam as suas mulheres, os dons que têm. Porque senão serão julgados também, porque à medida serão julgados, o que a gente faz ou não faz será julgado. Não vamos julgar um ao outro, porque quem julga é o Espírito Santo de Deus, no particular. E na hora de subir para o céu, Deus vai mostrar as obras que nós fizemos e não fizemos. E Ele quem vai constituir se a gente sobe ou deixa de subir. Mas eu quero principalmente dizer a vocês, mulheres, nessa manhã, deixa Deus te usar. Deixa Deus te levar a crescer espiritualmente, a fazer aquilo que Ele te revela. Não paralisa. O que eu quero dizer principalmente, não paralisa aquilo que Deus te deu na tua mão. Deixa, seja mulher ousada, mulher como Abigail. Ousada. Esther também, uma mulher sábia. Faça daquela tua vida aquilo que Deus quer, não que o homem quer. Obediência ao homem é uma coisa. Ser escrava espiritualmente de um homem é outra. Porque quem manda em tu, primeiramente, é o dono do mundo, Deus Todo-Poderoso dessa palavra. Ele deve ser primeiramente em todas as coisas na sua vida. Porque eu vou dizer, muitos acham, talvez devem achar, que na minha casa quem manda sou eu. Mas primeiramente é Deus, depois o meu esposo. Eu não vou para lugar nenhum. E não faço nada sem que meu esposo concorda. Por muito ao contrário. Primeiro Deus na minha vida, depois Ele. Então faça, mas com sabedoria que Deus te dê, mulher. Pede direção para Deus. Faça para Deus te conduzir, mas não deixa de realizar. Não deixe de ser usado. Reaviva a chama que está parada na tua vida. Ore mais, jejue mais e busque mais que Deus te dá. Amém? Deus constitui. Que Deus realmente quebra toda a maldição de palavra, de atitude, toda a paralisação em qualquer área da tua vida espiritual, a qualquer área, financeira, sentimental, profissional, todas as áreas, familiar, todas elas sejam restituídas, prósperas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. E Deus abençoe a todas as famílias que me escutam, mas que busquem mesmo o dono da Bíblia, o dono da palavra. E se você nunca aceitou Jesus ainda como Salvador de suas vidas, eu convido Ele para entrar dentro de você e da tua casa. Faça hoje, para que Ele te conduza, para que Ele faça na tua vida aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja. Porque os teus sonhos, os teus projetos que você orar e colocar diante de Cristo, Ele há de te atender. Eu digo para todo mundo hoje que eu, aos 14 anos de idade, que aceitei a Jesus, aos meus 51, eu realizei tudo quanto meu coração desejou e que Ele me prometeu. Porque eu creio aqui nessa palavra, em um Deus vivo, um Deus que nem está mais pregado na cruz, um Deus realmente que ressuscitou depois de sua morte e salvou toda a criatura, que aquele nele crê e aqueles que aceitam. Mas que Deus abençoe a todos vocês que me escutam e faça da vida de vocês a obra que Ele quer. Busca primeiramente a Deus e a sua justiça, e Ele fará milagres acontecendo na tua vida. Que Deus te cure no corpo, na alma, no espírito, mundo sangue, os ossos, a pele, a visão, a audição, a mastigação, de andar e caminhar. E cure de todo o mal. E que toda enfermidade e todo o mal mesmo, em todos os sentidos, seja repreendido em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus na tua vida. E Deus te dá vida e vida em abundância, paz e tranquilidade e refrigério. Em nome de Jesus.
que a tua fé aumente, tua confiança aumente em Cristo, a tua vontade do Senhor realmente permaneça na tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.